Na semana passada, a gente já deu uma introdução nos evangelhos sinóticos. A gente falou sobre a construção deles, como que, falando um pouquinho da crítica da forma, que é o estudo da origem desses documentos, desde o contexto histórico, do pano de fundo ali que ocorreu esses escritos, os primeiros documentos. Depois a gente falou um pouquinho sobre as teorias dos documentos por causa do problema sinótico. E por que problema? Porque eles têm similaridades iguais. Alguns versículos, inclusive, são Ctrl+C, Ctrl+V. Então, isso gerou um problema para que os teólogos aí estudassem, identificassem e tentassem solucionar isso. A gente viu que a teoria dos quatro documentos é a teoria mais aceita hoje por nós protestantes, por conta da solução que ele propõe para esse problema, que é Marcos como primazia dos evangelhos, depois Mateus e Lucas copiando boa parte do que Marcos escreveu, a fonte Q, que é uma fonte que a gente percebe que Mateus e Lucas têm em comum, e a fonte de Mateus e a fonte de Lucas exclusiva, que cada um deles tem de exclusivo nos seus evangelhos. Então a gente tem aí a teoria do que a gente chama de quatro documentos para mostrar aí e trazer uma resposta definitiva com relação a esse problema dos evangelhos sinóticos. Hoje a gente vai falar então especificamente deles. Então, a proposta hoje, como objetivo, é apresentar um panorama dos evangelhos sinóticos. E por que um panorama? Porque a gente não tem tempo suficiente para entrar a fundo em cada um deles. O desejo do meu coração era que a gente pudesse estudar cada um dos livros, versos a verso, capítulo a capítulo, mas a gente não tem tempo para isso. A proposta que a gente tem aqui de fazer um panorama geral do Novo Testamento, e aí tem um cronograma, obviamente, então a gente não tem tempo aí para esgotar todo o assunto de forma capítulo a capítulo, versículo a versículo de cada um desses livros, mas nós vamos apresentar um panorama bem bacana desses evangelhos sinóticos, e o objetivo então é falar um pouquinho dos seus autores, o propósito, peculiaridades dele e o esboço de cada um desses livros. Eu queria começar fazendo uma pergunta e já abrir para participação. Por que a gente tem quatro evangelhos? Vamos lá. Obviamente, eu vou tentar responder isso de forma bem simples, mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: imagine essa casa. E aí eu pegasse a Sidneia, o Osmar, o Fernando e a Antônia, e falasse assim: Antônia, Fernando, Sidneia, Osmar, me descreva essa casa. Eles não estão juntos, eles viram essa casa de forma individual, e eu vou pedir para eles escreverem então a respeito dessa casa. Com certeza nós teríamos opiniões diferentes sobre essa casa, principalmente se nós olharmos pela uma visão bidimensional. O que significa isso? Que a gente está vendo aqui só de frente. A grosso modo é isso. Mas imagine vocês que a gente visse essa casa em 3D, essa mesma casa. Perceba que cada um dos ângulos ela tem uma coloração diferente, ela tem uma cor diferente. Quando a gente fala de quatro evangelhos, a gente tem que entender o seguinte: cada um deles escreveram os seus evangelhos olhando de uma perspectiva diferente. E isso é muito bacana, porque quando a gente pensa aqui na casa, no exemplo anterior, a gente vê que um complementa o outro. Se um falou que a casa era roxa, olhando da perspectiva dele, o outro falou que era vermelha, porque ele viu de outro ângulo, de uma outra perspectiva. Mas ambos se complementam, elas não são contraditórias em si. Pelo contrário, elas são complementares. Lembrando, gente, que quando a gente fala de escrita, o autor ele tem uma influência naquilo que ele está escrevendo. E que tipo de influência? No propósito para qual ele está querendo escrever, o seu destinatário, seus público-alvo. Então, cada um dos evangelhos, eles apresenta Jesus, complementando um ao outro, olhando para visões diferentes, que essas visões se complementam, para público-alvos diferentes,
Por isso que nós temos 4 evangelhos. Vale ressaltar aqui, gente, que os evangelhos não são uma biografia, como muitos pensam. Porque quando a gente olha para uma biografia da nossa atualidade, a gente tem que ter em mente o seguinte: quando a gente vai escrever uma biografia, a gente vai colocar quando essa pessoa nasceu, na onde ela nasceu, a gente vai falar como que foi a sua infância, qual foi a sua influência nas escolhas que ela fez, qual foi a sua profissão. E quando a gente olha para os evangelhos, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em fazer relatos de Cristo e de sua obra, daquilo que ele fez e daquilo que ele começou a fazer e depois ensinou aos seus discípulos. Então não é uma biografia como a gente está acostumado a ver. Tá? Os evangelhos eles são um livro diferenciado. Pensando nisso, então, cada um deles escreveu aí conforme as suas perspectivas. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso, mas a gente já falou, Fernando, numa das aulas que ele deu, ele falou sobre isso, de que Marcos ele é um livro mais prático, Jesus servo. Então, é a característica do boi. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, que são os 4 seres viventes que é visto por João lá em Apocalipse capítulo 4, a partir do versos 7 e 8, onde vai falar dos 4 seres viventes. A águia, que é o simbolismo do animal perfeito, diferenciado aí da natureza, porque ela faz algumas coisas que os outros animais não fazem, pela sua beleza, é descrito como o Evangelho de João, onde vai trazer a divindade de Cristo, onde ele vai apresentar mais elementos sobre a encarnação e a divindade, Jesus divino. Lucas, olhando para um Jesus homem, homem perfeito, e a gente vai entender o porquê que ele descreve assim, e Mateus para o leão da tribo de Judá, onde ele vai focar na messianidade de Cristo e de que ele é a descendência de Davi. Tá? Então, por isso que a gente tem 4 evangelhos. Bem assim, bem resumido, tá? Bem objetivo, mas para vocês entenderem por quê. Lembrando, gente, que esses evangelistas eles estavam tentando falar de Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável de aprendizado, de coisas que poderiam ser escritas para eles, a ponto de João dizer que se nós fôssemos relatar todas as coisas de Jesus, nenhum dos livros do mundo ia caber. Mesmo se juntasse todos os livros do mundo, não ia caber tudo aquilo que Jesus fez, falou e continua fazendo ainda através da sua igreja, tá? Então, por isso, 4 evangelhos. Falando já um pouquinho, já entrando então já nos evangelhos propriamente dito, falando de Marcos, Marcos foi escrito por volta do ano 50, então já comprovando a sua primazia, e a gente vai ver alguns detalhes aí, o porquê e as suas peculiaridades do livro de Marcos. Ele então foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, o seu nome leva, o nome do evangelho leva a ele. Lembrando que quando a gente fala evangelho de Marcos, mas na verdade o correto seria evangelho escreveu segundo Marcos, né? O evangelho é de Jesus. Então, o evangelho de Jesus escreveu segundo Marcos. Tá? Então, o mais correto seria isso. A igreja primitiva reconheceu muito bem Marcos como autor desse livro. Ele é aquele Marcos que é sobrinho de Barnabé, andou com Pedro. A gente viu na aula passada que, na verdade, o Marcos escreveu esse evangelho com base em tudo aquilo que Pedro transmitiu para ele. A gente vai ver o Marcos que começou aí uma das primeiras viagens missionárias junto com Barnabé e Paulo. Então, esse é o autor do evangelho. É um cara aí bastante experiente, bastante bagagem e que era conhecido pela igreja primitiva. Provavelmente ele era jovem demais para seguir Jesus, porém, a gente tem talvez aí uma referência encoberta que ele mesmo colocou dele, que está lá em Marcos capítulo 14, versos 51 e 52, onde fala sobre um jovem que saiu pelado. Ele estava envolto sobre uma espécie de lençol, um cobertor, não me recordo agora, mas quando os soldados vêm para pegar Jesus, ele acaba fugindo e acaba fugindo nu. Então, muito provavelmente, essa é uma referência que ele mesmo faz dele ali,
porque é um incidente isolado, que nenhum dos outros evangelhos registra, então nada mais, nada menos do que ele mesmo para colocar ali de forma encoberta, ele como alguém que não seguiu tão de perto Jesus, mas que andou ali em alguns momentos estava com Cristo, tá? Até pelo fato dele ser bem jovem ainda na época. Propósito e escrita. Ele escreveu para leitores gentílicos romanos a fim de evangelizar e instruir novos convertidos. Então, o foco dele, aí novamente trazendo a ideia dos 4 evangelhos. Por quê? Porque cada um escreveu com o seu propósito, a sua perspectiva, aquilo que recebeu ou viu de Jesus. Então, o propósito aqui de Marcos era escrever para os gentílicos romanos, não era para escrever para judeus. Inclusive, ele, para facilitar isso, em algumas expressões que a gente vê que ele escreve em aramaico, ele mesmo já traduz essas expressões. Quer ver um exemplo? Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levanta-se. Uma palavra um texto bem conhecido, e que Marcos acaba traduzindo ali o hebraico, o aramaico, melhor dizendo, que é Talita cumi, a ideia de que menina, eu digo a você, levanta. Então, para facilitar para os seus leitores, o seu público-alvo, ele acaba traduzindo expressões em hebraico. Esse é só um exemplo, tem outros, vocês podem aí procurar na internet, ou depois eu posso passar para vocês, caso seja de interesse, para vocês verem que bacana é isso. Provavelmente ele escreve seu evangelho na Itália. Essas declarações elas são sustentadas por Clemente de Alexandria e Irineu, que dão um testemunho externo aí pró da origem romana do Evangelho de Marcos. Tanto é interessante, se você for lá na Itália hoje, eu nunca fui, mas eu vi isso na internet e vi isso já em reportagens. Existe uma praça lá na Itália chamada Praça de São Marcos, em homenagem ao evangelista Marcos. Então, de fato, há indícios muito fortes de que ele escreveu de lá, já endereçando aí a ideia para esse público romano gentílico, tá? Características e peculiaridades. Ele é um evangelho de ação, é um evangelho prático, por isso que ele é o evangelho mais curto, porque ele quer mostrar um Jesus servo de fato. Ele quer mostrar um Jesus que está totalmente em ação, está fazendo coisas. Essa é a ideia dele, mostrar um Jesus que veio para servir e não ser servido, como ele mesmo diz. Então, para vocês terem uma ideia, das 70 parábolas que nós temos, juntando todos os evangelhos, Marcos só relata 18, para você ver que ele não estava tão preocupado com discursos e sim com ação. Dos 35 milagres, ele conta 18, ou seja, mais do que qualquer outro evangelho. Exatamente para mostrar essa questão de um Jesus prático, um Jesus servo, que está servindo as pessoas, está fazendo milagres, operando. Então, ele não está preocupado com discursos e sim com a prática de Cristo. Marcos não registra genealogia, não faz relatório do nascimento de Jesus e da infância de Jesus, mostrando de fato que ele não está preocupado com isso. Ele cita o Antigo Testamento apenas 16 vezes, não era o foco de fato de Marcos. Reforçar que Jesus era o que as profecias do Antigo Testamento diziam, então ele não está tão preocupado com isso. Novamente, está preocupado com a ação de Cristo. E um detalhe extra que ele tem é sobre uma almofada. Quando Jesus está dormindo lá no barco, diz que está dormindo, repousando sobre uma almofada. O Marcos é o único que traz esse detalhe, justamente porque ele bebeu da fonte do apóstolo Pedro. Então, tem detalhes que o apóstolo Pedro contou para ele que os outros não acabou, ou não incluiu porque não quis, ou porque não lembravam, no caso de Mateus, ou porque não estavam lá presentes, que é o caso de Lucas. Vestes brancas como nenhum lavandeiro na terra. Novamente, quando o apóstolo Pedro está lá no monte com Jesus, não só ele como João também, eles veem ali Jesus ressurreto. Na verdade, eles veem um Jesus glorioso, não ressurreto, porque ele não tinha ressuscitado ainda e nem morrido. Quando lá o monte ele é transfigurado, e aí diz que as vestes de Jesus pareciam brancos como nenhum lavandeiro na terra poderia deixar branco. Então, são peculiaridades que ele traz que de fato a gente percebe que ele bebeu aí da fonte do apóstolo Pedro. O seu esboço.
Logo aí o início do ministério de Jesus, então a gente vê o testemunho da profecia, já falando que ele viria, João Batista ali testemunhando. É interessante, a toque de conhecimento de vocês, que o evangelho de Marcos, ele é um dos livros que traz uma coisa que somente nele, no evangelho de João e no livro de Gênesis tem, que é o início do ministério de Jesus. Ele vai trazer essa ideia do início. Eu vou abrir bem rapidamente aqui para não falar bobeira, para vocês verem que interessante. Marcos capítulo 1, ele diz assim, ó, só para vocês verem que ele é um dos únicos que traz essa referência, além de João, Gênesis e o livro de Marcos, que é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando a gente olha essa palavra princípio, a gente vai ver lá em Gênesis, no princípio criou Deus, e no livro de João, no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Somente nesses 3 livros é que tem essa palavra princípio. E isso é muito legal, por quê? A gente vê em Gênesis, princípio da criação, Marcos, princípio do ministério de Jesus, da sua encarnação, e no livro de João, princípio da eternidade, a ideia de que Jesus já era antes de todas as coisas. Então, muito legal isso, uma curiosidade para vocês. Testemunho no deserto, falando da ideia de Jesus lá. Ministério de Jesus na Galileia. Vocês sabem que Jesus, ministério dele é dividido em 2 partes, na Galileia e em Jerusalém. Ele sempre vai estar se deslocando para um desses lugares, tá? Então, a gente tem essa divisão. O chamado ali dos discípulos, o ministério em Cafarnaum, ministério ao redor da Galileia, curando em Cafarnaum, o chamado de Levi, também conhecido como Mateus, o chamado dos 12. A gente vê ali algumas parábolas só do reino, a missão dos 12 na Galileia, quando Jesus envia eles, os 70, se eu não estiver enganado, os 60, me fugiu agora a mente. Jesus envia eles, a alimentação dos 5.000, e o ministério de Jesus na Judéia, os ensinos ali durante a jornada, cura em Jericó daquele cego, a entrada triunfal quando ele entra montado no jumentinho, purificação do templo, profecia no Monte das Oliveiras, que é o sermão escatológico de Jesus. A gente tem isso registrado nos 3 evangelhos sinóticos, porém Mateus é mais completo, a gente vai ver isso mais à frente. Unção em Betânia, ceia de Páscoa, o abandono, onde Jesus ali é abandonado pelos discípulos, seu julgamento, morte, depois ressurreição e comprovação. Então esse é o esboço bem genérico aí do livro de Marcos. Falando já de Mateus, Mateus então foi escrito por volta de 62 a 70 depois de Cristo. Alguns vão dizer, inclusive, no máximo a 65, justamente por conta do sermão profético de Jesus lá no Monte das Oliveiras, falando acerca da invasão que teria em Jerusalém. Essa invasão ocorreu no ano 70, então a gente colocou aqui entre 62 a 70, mas muito provavelmente foi bem antes disso, justamente por causa desse sermão profético. Foi algo que Jesus profetizou e que aconteceu depois lá no ano 70, ok? É um evangelho, não menciona o seu autor, porém toda a igreja primitiva já aceitava e admitia que o apóstolo Mateus havia escrevido isso, principalmente por conta do testemunho de Papias. Vocês lembram na aula passada que eu falei que Papias era discípulo de um discípulo de João, me fugiu agora o nome dele, mas ele era um discípulo muito próximo de João e ele testemunhou, dizendo que já era bem aceito e de que ele mesmo entendia que o Mateus havia escrito sem sombra de dúvidas, que o próprio apóstolo havia escrito esse evangelho que leva o seu nome. Propósito escrita, então, a natureza dele é completamente judaica. Você vai perceber isso muito, muito claro nas suas falas. Provavelmente foi escrito ou na Palestina ou na Síria, ou particularmente em Antioquia, para onde muitos dos discípulos ali, que eram habitantes de Jerusalém, se transferiram para lá. Se vocês olharem
a partir de Atos capítulo 11, depois Atos capítulo 12, 13, vocês vão ver que existia uma igreja muito forte em Antioquia da Síria, que era composta, na sua grande maioria, por judeus. Então, muito provavelmente, ela pode ter surgido dali. E a gente viu também que era aceito de que havia, inclusive, naquele lugar, um escrito, uma fonte de Mateus chamada Logias de Cristo, ou Discursos de Jesus, que foi escrito por Mateus, inclusive. A gente não sabe ao certo se isso é verdade ou não, porque nós não temos acesso a esse documento, mas muito provavelmente ele veio de lá, como os próprios pais da igreja testemunham a favor. O livro dele, ele é o livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a genealogia dele começa lá de Abraão, depois passa por Davi. E isso traz uma ideia muito importante para nós, uma conexão extremamente importante, que são as duas maiores alianças do Velho Testamento, e as mais importantes, que é a aliança davídica e a aliança abraâmica. Que a aliança davídica não vai faltar rei no seu trono, como havia sido prometido para Davi, e a aliança abraâmica, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante isso porque a gente não percebe isso tão claro, talvez olhando de forma fria, mas quando a gente olha, por exemplo, para a carta de Gálatas, se eu não estiver enganado no capítulo 3, nós vamos ver que o evangelho não é algo novo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que Deus, prevendo que havia de salvar também gentios, anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a boa notícia do evangelho já foi anunciada lá na aliança abraâmica. E ele traz essas duas maiores importantes alianças que nós temos na antiga aliança. Para convencer os judeus de que Jesus era o Messias prometido. Orígenes, e Irineu e Eusébio afirmam, inclusive, que esse evangelho foi escrito para judeus de fala grega, ou seja, aqueles judeus da diáspora, aqueles judeus espalhados, que na grande maioria eram de fala grega, os judeus helenísticos, melhor dizendo, que eram os judeus de fala grega, toda essa influência helenística que eles passaram. É interessante que, se você olhar, é tão claro que ele escreveu para judeus, que ele é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Ele é o evangelho que vai dizer para que se cumprisse profecia tal. Ele é o evangelho que vai mostrar de fato e trazer uma base aí extremamente importante do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, para provar que Jesus era o Messias, era o rei, era o herdeiro ali, o filho de Davi, como diziam as profecias. Características peculiares dele: para que se cumprisse, como eu acabei de dizer, 10 vezes isso aparece, para mostrando o cumprimento de profecias do Antigo Testamento, para provar que ele era o Cristo, o Messias, que as Escrituras diziam. O pagamento de imposto do templo por parte de Jesus era uma característica, uma peculiaridade que o judeu tinha que fazer. Então, ele traz essa peculiaridade, é o único que fala sobre isso, onde, inclusive, Jesus ele fala assim para Pedro: Pedro, quando o rei ele precisa pagar imposto, obviamente eu estou parafraseando aqui, ele fala: o rei precisa pagar imposto? E os seus filhos? Não, não precisa. Ele: pois é, os filhos e o rei tá livre do imposto, mas vai lá e paga. Por que Jesus fala isso? Porque ele era o prometido da descendência de Davi. Então, ele, teoricamente, deveria estar livre do imposto, mas ele paga para dar o exemplo. É o único dos evangelistas que utiliza o termo igreja. É o único dos evangelhos que vai trazer já a ideia do eclésia, no grego, que é o ajuntamento, que é essa ideia de igreja que nós temos hoje. E ele encerra sua narração com a grande comissão. É o único que traz uma ênfase maior da grande comissão, tanto é que todos os estudos falando sobre isso vai se basear no texto de Mateus capítulo 28, 19 em diante. Tá? Então essas são as peculiaridades dele. O esboço. A gente tem um prólogo, falando já do início ali, falando da genealogia, depois falando da vinda do reino, anunciamento de Jesus, anunciando que o reino chegou. As obras do reino, então, a gente vê Jesus curando e chamando os seus discípulos, a missão do reino, qual que era o propósito, a natureza, quem era João,
João era aquele que as profecias diziam que era no mesmo espírito de Elias, de que ele viria preparar o caminho. Quem é Jesus? Aquela pergunta que o próprio Jesus faz aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Parábolas do reino, então ele traz bastante parábolas. A autoridade do reino, o caráter e a autoridade de Jesus, o caráter e a autoridade da igreja, alegando inclusive que a igreja ela tem autoridade para que tudo aquilo que for ligado aqui também vai ser ligado no céu, falando lá de Pedro e sobre a autoridade da igreja, de que as portas não prevaleceriam contra a igreja. As mudanças do reino, então, a gente vê algumas parábolas, os ai de ti, Corazim, ai de ti, porque se os milagres foram feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido, mas está sendo feito e vocês não estão nem aí. O julgamento do reino, a paixão e a ressurreição de Jesus, tá? Falando um pouquinho já de Lucas, então Lucas ele veio aí depois, melhor dizendo, ele vem antes de Mateus, ou muito em conjunto ali. Os historiadores colocam entre 60 e 63 depois de Cristo, bem próximo ali de Mateus, mas muito provavelmente ele escreveu ou antes de Mateus, tá? Muito provavelmente. A gente tem alguns estudiosos que alegam isso. A maioria dos críticos concorda que Lucas e Atos procedem do mesmo autor, então o evangelista Lucas não só escreveu o evangelho de Jesus segundo ele, mas também escreveu o livro de Atos, e a gente vê uma continuidade muito grande, então se você for ler Lucas, leia também Atos em conjunto, em sequência, porque a ideia de que fosse um segundo volume daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, conforme ele mesmo diz lá no capítulo 1, no verso 1 de Atos. Então, Atos seria esse segundo volume da sua obra. O testemunho universal externo favorece a autoria de Lucas sobre o Evangelho e também o livro de Atos. Então, a igreja primitiva já aceitava isso, os pais apostólicos também já aceitavam sem nenhuma sombra de dúvida ou desconfiança de que Lucas era o autor destes dois livros, desses dois volumes. Propósito escrito. Então, ele, num primeiro momento, ele quer relatar para Teófilo, que muito provavelmente foi alguém que contratou Lucas para registrar isso, para investigar, para fazer todo um apanhado histórico, identificar e consultar testemunhas oculares. Então, ele direciona num primeiro momento para Teófilo, num conhecimento mais amplo dos fatos com a vida de Cristo. Ele mesmo vai dizer que ele, de forma ordenada, ele quis colocar e relatar aquilo que já tinha alguns relatos, mas ele queria registrar também tudo aquilo que Jesus havia feito e ensinado. Ele apresenta Cristo em termos que a mente grega apreciaria, então o seu foco é para o grego, é para o romano, principalmente mais o homem grego, porque o grego ele tem a ideia do homem perfeito, ele buscava esse homem ideal, esse homem perfeito, e ele apresenta Jesus como um homem perfeito. Tanto é que ele vai trazer relatos sobre Jesus e sobre algumas coisas que aconteceu com Jesus, como por exemplo, suar gotas de sangue lá na sua oração no Getsemane, que nenhum outro evangelho trouxe. Então ele queria mostrar que Jesus era um homem, e um homem perfeito, sem pecado, sem falhas como nós temos como homem. Lugar de escrita pode ter sido Roma, onde Lucas permaneceu lá com Paulo. A gente sabe que Lucas era companheiro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, inclusive, o chama de Lucas, o médico amado. Ele era companheiraço aí do apóstolo Paulo, acompanhou, inclusive, nas suas viagens. A gente percebe muito isso quando a gente lê o livro de Atos. Ele se inclui nas viagens, ele se inclui ali na escrita, como alguém que estava ali testemunhando com seus próprios olhos e acompanhando o apóstolo Paulo de pertinho nas suas viagens. Então, muito provavelmente ele escreveu de lá, mas a antiga tradição ela se divide ou em Grécia ou em Roma. Não se sabe ao certo, tá? Apesar de seus escritos focarem o público gentílico, novamente, seu principal destinatário foi Teófilo. Então,
Apesar dele focar ali o público gentil, o público grego, romano, o principal alvo da sua escrita foi Teófilo, tá bom? Característica e peculiaridade. Ele é um evangelho que abrange mais a vida de Cristo, fala-se mais sobre Jesus e sobre acontecimentos, aquilo que Jesus fez. Ele mostra muito o cuidado de Jesus, o interesse por mulheres, crianças, vida social. Então, ele foca muito nisso também, mostrando esse cuidado que Jesus tinha de estar preocupado com esse tipo de público, coisa que não era comum naquela época. As pessoas, principalmente mulheres e crianças, não se tinha muito interesse de falar sobre isso ou de se preocupar com isso. O único que relata informações sobre a infância de Jesus, então, apesar de ser bem pouca, mas a gente vê lá Jesus com cerca de 12 anos fazendo lá, muito provavelmente, seu bar mitzvah em Jerusalém, e aí ele se perde da sua caravana ali junto da sua mãe e do seu pai, e aí depois eles voltam e encontram Jesus lá no templo. Então, é o único que traz esse tipo de informação. Ele traz detalhes sobre a vida de Maria, mãe de Jesus, quanto homem. Exemplo, você vai ver muito falando assim, e Maria guardava tudo isso no seu coração. Maria foi encontrar com Isabel, e o ventre de Isabel ali, João Batista já pulava no ventre, cheio do Espírito Santo. E Maria, vendo isso, guardava tudo em seu coração. Muito provavelmente, a, as principais testemunhas oculares ali da vida de Jesus, um pouquinho da sua infância, foi Maria que falou para ele. Então a gente vê que ele traz esses detalhes que os evangelhos, outros demais evangelhos não traz. É o único evangelista que descreve sobre a ascensão de Jesus, a forma que Jesus foi assunto aos céus, de que os discípulos estavam vendo isso, estavam olhando Jesus subindo e a nuvem cobrindo Jesus. Então ele é o único que relata isso, tá? Esboço de Lucas, para a gente aí já entrar na conclusão. Ele traz um prefácio falando ali que ele foi atrás de testemunhas, que ele está escrevendo isso para Teófilo. Preparação do ministério público de Jesus, das duas mães, falando aí de fato de Maria e Isabel, e as duas crianças também, Jesus e João Batista. O ministério de João como precursor, vem falando que ele é aquele que dizia as profecias da voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do Salvador. E a iniciação de Jesus. Um detalhe interessante, eu vou mostrar que ele vai tratar isso mais à frente, mas Lucas é o que mais relata sobre a vida de oração de Jesus. A gente vê relatos que os outros evangelhos não trazem. Exemplo, quando Jesus é batizado, a maioria dos evangelhos vai dizer somente que houve ali o Espírito descendo com uma forma de pomba, o céu se abrindo e uma voz que dizia: esse é meu filho amado, a quem me compraz. O livro de Lucas vai dizer que depois de ser batizado, Jesus estava orando. E isso nenhum outro evangelista vai relatar. Então, isso é muito legal. Não só isso, vai dizer que Jesus estava orando para escolher os 12. Jesus estava orando antes dele perguntar quem eram que as pessoas diziam que era Jesus. E aí a gente vê a revelação de Pedro, demonstrando para nós que é somente através da oração que o Pai vai ter a ação de se revelar às pessoas. Então a gente precisa orar para que as pessoas possam sofrer a revelação de Jesus. Isso é muito legal. Deixa eu seguir. O ministério público de Jesus na Galileia, os sermões, os ensinamentos, os milagres, a escolha dos 12, e novamente, como eu disse para vocês, mostra Jesus orando antes de escolher os 12, os milagres, o Sermão do Monte, apesar de ele não ser tão enfático quanto Mateus no Sermão da Montanha, ele traz ali um pouco sobre o Sermão do Monte. É interessante que a gente vê muito claro essa ideia do propósito de cada autor, porque Lucas ele extrai do Sermão do Monte aquilo que fazia sentido para o seu público-alvo. E aí, quando você compara os sermões, você vai ver que cada um deles trouxe de fato o seu propósito, o seu objetivo e a sua perspectiva aí com relação ao seu público-alvo.
Curas milagrosas, João Batista, então ele vai falar sobre a prisão de João Batista, por que que João foi preso. Depois vai falar da dúvida de João lá na cadeia com relação se Jesus era mesmo de fato o Messias que havia de vir. Jesus e uma mulher, mais ensinamentos e milagres. Jesus prepara os 12, vai falar da preparação dos 12. O ministério público de Jesus na Galiléia de Jerusalém. O ensino sobre o discipulado. Então, Jesus é aquele que vai trazer um ensino mais bacana ali acerca do discipulado. Inclusive, esses tempos atrás eu até ministrei, tive a oportunidade de ministrar sobre isso. Jesus, ele vem no Evangelho de Lucas, vai trazer a ideia sobre o custo do discipulado, que há um custo por seguir Jesus. Ele traz esse ensino para nós. Vai falar sobre oração, já comentei um pouquinho sobre vocês, é o que mais fala sobre a vida de oração de Jesus, demonstrando para nós aí como exemplo para nós, Jesus mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, ele dependia exclusivamente da ação do Espírito e por isso ele tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai. Bem-se julgamento, a cura de uma mulher no sábado, o reino de Deus e as 3 parábolas sobre o perdido. Ele é o único que vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que a gente comumente chama de filho pródigo, mas na verdade é a parábola do pai. O foco em si não é o filho, mas é o pai. Tá? Então ele é o único que traz essa parábola maravilhosa, onde Jesus demonstra o seu interesse, a sua paixão e a alegria que há no céu por pecadores que se arrependem. Então ele usa esses 3 exemplos para mostrar isso. Muito legal. Sobre dinheiro e serviço, é o único que vai tocar sobre esse assunto. Os 10 leprosos, onde 10 leprosos são curados, apenas um volta para agradecer, ele é o único que traz isso. Parábola sobre oração, a viúva insistente, onde ela, dia e noite, pedia para aquele juiz iníquo, julga a minha causa. Muito bacana também. O jovem rico, ele vai trazer, falando aí sobre o jovem rico. A profecia da paixão, devolvendo visão ao cego, um cobrador de imposto chamado Zaqueu. Então ele relata sobre a história bem famosa do nosso pequeno Zaqueu, onde Cristo ali visita o seu lar e traz uma salvação maravilhosa para aquela família. Ministério Público de Jesus em Jerusalém, então a entrada triunfal, ele também registra isso, onde Jesus entra ali montado no jumentinho, a purificação do templo, ensinando do templo, mostra que Jesus tinha uma vida onde ele frequentava o templo. Isso daqui eu gostaria de abrir um parênteses para vocês. A gente vê muitas pessoas dizendo, principalmente agora com relação à pandemia, de que não precisa mais estar na igreja, a gente não precisa mais estar em comunhão, eu adoro a Deus em casa. E gente, Jesus não pensava assim. Mesmo com toda, infelizmente, com toda a podridão, todo o que se passava de errado na religião da época, o que era ensinado nas sinagogas, no templo, toda aquela corrupção que havia, Jesus não abriu mão de frequentar a sinagoga e o templo. E isso traz para nós uma lição maravilhosa, irmãos. Mesmo que a gente saiba que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o fato de nós estarmos ali juntos, reunidos, como igreja do Senhor, isso é extremamente importante. Não existe uma vida cristã saudável longe de uma vida de ajuntamento com nossos irmãos. É lá que nós vamos ser ministrados, vamos ser curados, vamos ser edificados, exortados, e Jesus não abriu mão disso. Jesus ia frequentemente no templo e na sinagoga para ensinar. E pasmem vocês, Jesus também ouvia aquilo que era ensinado lá. Jesus participou de cultos onde ele ouvia o que era ensinado. Tá? Mas isso demonstra a importância para nós e da qual Jesus não abriu mão. Os últimos dias de Jesus em Jerusalém, então a conspiração de Judas para trair Jesus, juntamente ali com os fariseus, os chefes das sinagogas, os representantes da época ali, da igreja. O cenáculo, o Getsemane é o único que vai falar sobre isso.
e trazer detalhes da oração de Jesus, a qual ele inclusive transpirava gotas de sangue, a negação de Pedro, os julgamentos de Jesus, crucificação, ressurreição e, como eu já disse, o único que vai falar sobre a ascensão de Jesus. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Deus abençoe.